Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Boa tarde. Sexta-feira, final de dia, hora do nosso livro aberto. São 20 horas e 11 minutos aqui o livro aberto, prontíssimo para abrir livros, para dar a conhecer autores consagrados e autores dos nossos tempos, aqueles que escrevem à atualidade. Todos merecem ser relembrados e é isso que o nosso livro aberto faz aqui todas as semanas das 20 às 22 horas. Eu sou a Ana Coelho e conto convosco aí desse lado. Também irei abrir a linha, mas conto com a vossa sintonia em 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt. Na rede social Facebook, na página oficial da nossa Rádio Voz de Alenquer, no nosso grupo Livro Aberto, também já estou a transmitir com som e imagem. Continuo a repetir, a imagem sou eu, porque por enquanto ainda não temos convidados em estúdio, porque a pandemia ainda está por aí e por medidas de segurança e de recomendações, partilha de espaços não são recomendadas e pela nossa saúde e pela saúde dos outros, vamos continuando sem convidados até que o consigamos fazer em segurança, para mim e para todos vós, porque isto não é o medo de ficar doente, é o medo de que os outros também fiquem doentes. Tomem os cuidados que a DGS recomenda, porque os números hoje foram bastante mais altos ainda e a pandemia continua por aí. Estejam em casa, estejam na minha companhia, que eu estou aqui na vossa companhia. E hoje este programa será a continuidade do programa da semana passada. Como aqueles que acompanharam a semana passada, aqueles que não acompanharam, ficam a saber. Eu estive aqui a semana passada a querer dar a conhecer o poeta Raul de Carvalho, de onde tirei as palavras, o mote para o desafio semanal, que neste caso foi quinzenal, para a criatividade sem limites, onde tivemos 36 participações. Irei hoje relembrar na mesma o nome de todos os participantes. A semana passada lemos 22 participações, eu digo lemos porque eu li 20, mas houve participantes do desafio que também nos ligaram e leram em voz de autor daquele que o criou, deu-lhe também a voz, também partilharam os textos. E hoje continuamos também com esse repto. Se nos quiser ligar, eu irei abrir a linha, poderá ler algo de Raul de Carvalho ou poderá também ler a sua participação, mesmo que ela já tenha sido lida a semana passada, porque a poesia renova-se sempre que é lida e ela não morre, é eterna. E Raul de Carvalho já não está entre os vivos, com o corpo presencial, mas continua vivo através da sua obra que nos deixou. E é este poeta que eu irei ler daqui a pouquinho a biografia dele. Li a semana passada, mas temos sempre ouvintes novos. Irei de novo dar a conhecer este poeta, ou a relembrá-lo, porque provavelmente muitos de vós já o conhecem. Este nosso programa é, uma vez mais, aberto à vossa participação. Quando eu disser, podem marcar o 263-71822. Não é já, para já é só para prepararem o seu telefone e depois a sua participação, um poema que queira partilhar connosco, a sua inspiração do momento. Estamos aqui abertos para vos ouvir aí desse lado. Nós somos uma equipa. Eu aqui e todos aqueles que estão do outro lado. É assim que é feito o nosso livro aberto todas as sextas-feiras. E esqueci-me de dizer que desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem e um bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem em local de trabalho. Este é o nosso livro aberto para todos vós.
tivemos com a lista de amigos de Osvaldo Montenegro no início do programa e parece que foi do agrado das nossas queridas amigas, pelo menos aquelas que se manifestaram, Rosário Freitas e Graça Canhão. Eu também sou uma fã deste compositor, cantor, trovador e de facto hoje senti que queria esta música no início do programa. Ainda bem que também sentiram que foi uma escolha acertada. Guio-me. Guio-me por teus olhos abertos, sob a trêmula e ardente superfície das lágrimas. De tantas coisas é feito o mundo. Entre escombros, espigas, dias e noites, procuram os homens ansiosamente o ramo de louro. Quando, fatigados, próximos estão do limiar, do pórtico, os homens deixam à entrada suas mais queridas coisas e ei-los que apenas se incomodam e se interrogam sobre o modo mais simples de se despir e adormecer. Raul de Carvalho. Vem serenidade, vem serenidade, vem cobrir a longa fadiga dos homens, este antigo desejo de nunca ser feliz, a não ser pela dupla umidade das bocas. Vem serenidade, faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros, e que com os ombros subam à altura dos lábios. Faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos. Raul de Carvalho, o poeta que hoje quero relembrar ou dar a conhecer àqueles que ainda não o conheciam. Raul de Carvalho, um poeta que merece ser estudado, merece ser lido, merece ser divulgado. E quem é Raul de Carvalho? Nasceu a 4 de setembro de 1920 em Alvito, localidade da província do Baixo Alentejo. Quase desde criança que se envolve com a escrita e com a pintura. Filho de um sapateiro e de uma doméstica. Cedo começou a trabalhar numa farmácia na sua vila no distrito de Beja e depois em Lisboa, onde viria a viver quase toda a sua vida. Como vêem, não é só da classe alta, dos académicos, que os poetas aparecem. Aparecem de todos os estatutos sociais, os grandes poetas. Por isso, nunca se deixe inibir porque não estudou, porque a criatividade é uma situação nata. Desenvolve-se melhor com o estudo, como é óbvio, mas esta é a prova de que um grande homem, mas ele também lutou ao longo da vida, continuando a dizer a biografia de Raul de Carvalho. Já adulto, Raul de Carvalho vai acabar a sua formação de liceu e chega a inscrever-se na Faculdade de Direito de Lisboa. Na década de 1940 tornou-se frequentador do Café Martinho da Arcada. Um café que juntava muitos poetas deste tempo. Quem não conhece o Martinho da Arcada, que ainda existe em Lisboa. Contactando regularmente com personalidades do meio literário e começa a publicar em 1942. Para além de colaborador da revista como Távola Redonda ou Cadernos de Poesia, Raul de Carvalho fundou com Ramos Rosa, José Terra, Luís Amaro, José Luís Moita, a que se juntou Egito Gonçalves no último número, a revista de poesia Árvore.
Foi co-diretor desta revista desde 1951 a 53, que veio a ser extinta pela censura. Pois é, tempos diferentes, que a criatividade era muitas vezes cortada, tentada ser abafada porque não interessava ao regime. Hoje temos essa liberdade. Se calhar também não interessa muito ao regime alguma criatividade. À parte. Continuando, em pouco mais de 4 décadas, em 1942, o ano da sua morte, em 1984, publica 25 obras, tendo sido premiado em Itália com o prémio Simon Bolivar. Em 1956, no Concurso Internacional de Poetas de Viena. Na sua vida foi ainda fotógrafo apaixonado e pintor com exposições públicas, ao mesmo tempo que militante inscrito do Partido Comunista e homossexual assumido. Uma doença do coração de que recusa fazer-se operar começa a afetá-lo desde a década de 1970. A morte, na consequência de um ataque cardíaco, iria encontrá-lo no Porto, quando estava em casa de amigos. Raul de Carvalho morreu a 3 de setembro de 1984, no Hospital de São João, na véspera de completar 64 anos. Demasiado novo. Pouco tempo depois da sua morte, a sua casa foi assaltada, tendo sido roubados manuscritos inéditos e obras de arte de autores consagrados, tudo de valor incalculável. E muito lamentável que isto tivesse acontecido, porque muito se perdeu, ou será que alguém utilizou isto para proveito próprio? Não sabemos, mas o mal fica para quem o faz. Raul de Carvalho continua a ser o grande poeta português. Raul de Carvalho esteve fortemente ligado ao movimento neorrealista e surrealista que marcaram a década de 1950 e de 1960 em Portugal. Uma década que nos deu muito, muito da nossa história portuguesa, cultural, poética, e muitos foram aqueles que nos deixaram um caminho de aprendizagem grande e magnífica. A Florinda diz que não está a conseguir partilhar o vídeo na página dela, portanto, hoje com dificuldade imensa em partilhar o direto na minha página. Eu vi que no perfil da Florinda já estava, até coloquei um gosto, creio eu, enquanto a emissão não entrou no ar. Mas isto aqui está tudo normal. São contingências do Facebook e tenho dito muitas vezes, às vezes a emissão no Facebook não sai nas perfeitas condições. Não será o sítio certo para se ouvir uma emissão de rádio, é um complemento. Se não estiverem a ouvir bem, tentem sintonizar pela internet, porque chegamos a todo o mundo. Paris, Luxemburgo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Suíça, Marrocos, são muitos amigos que nos ouvem, muitos os portugueses espalhados pelo mundo, porque a nossa língua portuguesa e os nossos portugueses estão em todo o mundo. E nós orgulhamos-nos muito disso, porque orgulhamos-nos de ser portugueses. E agora aqui a breves 5 minutos de uma pausa para os nossos compromissos publicitários, quero fazer referência a um livro que me chegou ontem às mãos. Estou a mostrá-lo para quem está a ver com som e imagem. Alguns dos que estão a ver já devem ter reconhecido. Um trabalho gráfico magnífico, uma capa fantástica, com as letras da capa muito boas, um conteúdo muito bom, com toda a certeza que ainda não tive tempo de ler todas as participações, até a contracapa é maravilhosa. Este livro é uma coletânea que se intitula Mulherio das Letras Portugal. Isto é um grupo que existe no Facebook, portanto, é um movimento que visa reunir as vozes das mulheres brasileiras, portuguesas e de todos os países lusófonos que vivem ou visitam Portugal para promover a literatura e a produção artística entre os países de língua portuguesa. A nossa missão
Esta missão é da Infinita, um grupo com assessoria literária, penso que é assim que se diz, se não for, perdoem-me, divulgar e criar oportunidades de encontros para discussão entre assuntos que envolvem o universo literário e artístico feminino e também causas sociais. A mulher e o seu papel, isto agora são palavras minhas, na sociedade e na arte literária. Eu quando faço pesquisas de autores como o do Raul de Carvalho, na Tércia Freire e outros que tenho trazido até aqui, tenho muita dificuldade em encontrar mulheres. Até porque até 75 as mulheres eram bastante condicionadas. Neste momento, e este projeto acho que é muito bonito, nada de feminismos e de não haver homens, mas saber o que é que as mulheres de hoje têm a transmitir ao mundo. E têm muito, muito mesmo para partilhar com a sociedade, com o mundo e com todos. E a Adriana, que é a coordenadora deste projeto, a pioneira, a incentivadora, aquela que trabalha para este projeto, para que ele seja uma realidade, que já não é a primeira vez, tem uma nota no início desta coletânea que diz o seguinte: a palavra expressa, educa, desperta, une, muda vidas. A poesia liberta, transcende, agrega. É através desta coletânea o movimento Mulherio das Letras Portugal conseguiu cumprir o seu maior desafio e missão: unir o maior número possível de autoras lusófonas distantes geograficamente, criar uma simbiose de vivências e despertar o olhar para o feminino e todas as suas questões e inquietações. Neste segundo ano, devido à pandemia Covid-19, adiamos o encontro, o abraço, a troca de experiências. Mas as palavras estão aqui, vivas, intensas, abraçando cada leitor que caminha por essas páginas. Prorrogamos o prazo de pedidos de ânsia de acolher, de aconchegar, de dar abrigo a todas que iam chegando. Ultrapassamos os limites, as fronteiras e também o número de páginas. Um desafio para manter e viabilizar o projeto inicial sem deixar ninguém de fora e ainda cumprir com o regulamento. É muito difícil dizer não em um grupo que está sempre de portas abertas para todas as mulheres das letras que buscam um lugar ao sol, um cantinho de apoio, um espaço de trocas. Finalmente estamos aqui, unidas pela poesia e pela imagem de cada uma. E continua, mas para ler o resto terá de adquirir esta coletânea. Depois aqui no final diz que sim, acredito que juntos somos mais, na arte da palavra, o encontro da vida, do ser mulher. Espero que ao percorrer estas páginas também sintam o mesmo. Bem-ajam. Bem-aja a Adriana Mayrinck e a Infinita. Se não conhece o projeto da Infinita, é tempo de o conhecer. Há uma página no Facebook com esta informação. Se não a encontrar, também me poderá contactar, porque eles têm apoiado muitos autores. E este projeto, Mulherio, é um nome que se utiliza no Brasil. Em Portugal parece que é um nome que não soa tão bem, que leva a um sentido, porque as palavras têm o sentido que nós quisermos. A parte gráfica do livro está espetacular, tem um bocadinho da capa do lado direito do livro e a fotografia do autor na sua participação. E agora, em honra, porque é um grande prazer participar deste projeto, vou ler aqui um poema dos dois da minha participação. Um lugar a respeitar. O paraíso é um lugar tão longe e tão perto para o frágil caminhante, sem rota, num solitário silêncio. Nada faz sentido ao olhar perdido. Prender os pássaros em grades escuras, abandonar o bando é um crime. A deambular na órbita do universo. Liberdade é mais que uma palavra. É um lugar a respeitar. Não podem ser somente metáforas escritas. A solidão, as grades, as correntes matam a erva fresca da mãe terra. As sombras escondem-se em muros pintados de cal.
espelhos que nem todos veem, porque as ruas andam distraídas, numa humanidade que já não luta pelo outro. Meramente o eu é a verdade, desta humanidade que não veste as cores frescas da alma num todo. Um poema que está na página 39, de autoria de Ana Coelho, deste magnífico livro. Para adquirir este livro, que é uma ótima leitura de férias, entre em contacto com a infinita Adriana Marrique e Manuel Lumelino e a Júlia também, que é a autora desta fantástica capa. Os meus parabéns à Júlia. E muito obrigada por eu fazer parte deste projeto e estarei sempre disponível para os projetos que façam, desde que eu os consiga acompanhar. E a Adriana é uma querida porque vai-me lembrando, sabendo ela e muito bem também na primeira pessoa, como é que é o tempo de quem coordena situações. Às vezes não é por não querermos, é por não conseguirmos. Mas este projeto é um projeto que eu me orgulho muito. E com 2 minutos de atraso, vamos para o nosso bloco publicitário e voltamos já de seguida. Olá, sou mãe de 3 filhos e por isso devem imaginar como é o meu dia. De manhã é uma correria, o marido é que nos arranca todos da cama. Faz-nos o pequeno almoço que tomamos em família, mas depois vem o resto. Pensarmos nas refeições, na agenda do dia super preenchida, e eu sou uma felizarda, tenho tantas ajudas. E ao fim de semana, as atividades, os eventos dos miúdos e de família, amigos, as compras no supermercado, com os 3 atrás a pedirem tudo o que mais gostam. Enfim, o que importa é que aprendemos sempre muito com as nossas mães. E com a minha, aprendi que posso sempre contar com o Intermarché do Carregado. Afinal, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Intermarché do Carregado, há 25 anos, juntos pelo melhor e mais barato. Chegou o verão. Aproveite o seu jardim. Viveiros Flor da Calçada. Temos tudo para o seu jardim e espaços verdes. Temos uma equipa especializada que trata do seu jardim e da sua manutenção. Idealize. Nós construímos. Viveiros Flor da Calçada. Tudo para a sua casa. Artigos de decoração, flores naturais e arranjos florais. Visite-nos todos os dias em Estrada Nacional 115 3, Lajes da Freiria, entre Santana da Carnota e Sobral de Montagraço. 261 943 053 ou 917 218 086. Viveiros Flor da Calçada. Dê alegria à sua casa e jardim. Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. As palavras que se unem é o livro aberto. Às sextas-feiras, aqui sempre das 20 às 22 horas. Final de tarde, sexta-feira, uma semana cansativa para quase todos nós. E chegando a casa, este é o tempo de relaxar. Quem sabe na varanda, hoje está um pouquinho de vento, mas for resguardado, a beber uma limonada, a fazer o seu jantar, na companhia, na melhor companhia que pode existir, que é a poesia. A poesia e a palavra escrita em prosa, em crónica, em todo o estilo literário. E nós somos um país com uma criatividade imensa. Como eu referi há pouco, vamos dar continuidade à criatividade sem limites da semana anterior, com o poema Coração. As palavras foram retiradas do poema de Raul de Carvalho, Coração sem imagens, e as palavras foram imagens, substituir-te, eco, cantas, feliz, difícil e inventei. E não foi nada difícil esta invenção destas palavras, porque tivemos 36 participantes. Alguns já lidos a semana passada e outros que serão lidos esta semana. E logo à noite irei colocar os certificados de participação de todos os autores e
as participações para que vocês possam comentar, e muito obrigado a todos aqueles que o têm feito. Os participantes foram Ana P. Salgado MR, Paulo Pedro, José Carlos Moutinho, Armindo Loureiro, Fatinha do Barreiro, Maria Antonieta Oliveira, Ludovina Dias, Daniel Braga, Cláudia Filipe, Bruno Rodrigues, Germosina Pinela, Gidelson Dantas, Filomena Fadigas, Maria de Castro Caiado Ferrão, Joana Vala, Carlos Paiva, Dulce Ferreira, Ana Ristede, Rosa Maria, Gabriela Rangel, da Rocha EJRC, José António de Carvalho, Fátima Paredes, Graça Canhão, Lúcia de Verona, Florbela Lourenço, Florinda Dias, Ana Landeiro Ferreira, Lídia Palminha, Francisco de Pina Queiroz, Tita Leal, Maria do Rosário de Freitas, Luísa Carriço, Vítor Duarte, António Fadigas e Rosa Maria Rosa Flores. 36 participações que foram inspiradas nas palavras retiradas do poema de Raul de Carvalho, o poema Coração Sem Imagens. Deito fora as imagens. Sem ti, para que me servem as imagens? Preciso habituar-me a substituir-te pelo vento, que está em toda a parte e cuja direção é igualmente passageira e verídica. Preciso habituar-me ao eco dos teus passos numa casa deserta, o trêmulo vigor de todos os teus gestos invisíveis, à canção que tu cantas e que mais ninguém ouve, a não ser eu. Serei feliz sem as imagens? As imagens não dão felicidade a ninguém. Era mais difícil perder-te, e no entanto perdi-te. Era mais difícil inventar-te, e eu inventei. Posso passar sem as imagens, assim como posso passar sem ti. E hei de ser feliz, ainda que isso não seja ser feliz. Raul de Carvalho. E então vamos passar às participações dos nossos criativos de atualidade. Pela ordem, eles foram lidos a semana passada e continuarão pela ordem de chegada até mim, através do e-mail ou das mensagens de Facebook. São alguns amigos que utilizam com permissão este meio para me enviarem também as participações. E esta primeira participação de hoje, que não é a primeira, tem como título Prazer em te tocar. Foi na tua pele que me senti, junto a essa imagem que quis ver, esse momento feliz que vivi em ti, substituir-te pelas ondas do prazer, orgasmos sentidos só com o tocar, mãos que deslizavam com o vento. Difícil era ter e não te possuir. Na porta do teu corpo eu me inventei, num longo e apetecível momento. São desejos de corpos apaixonados, beijos que se afundaram em bocas molhadas. Ficamos nessa cama como dois náufragos. No eco do teu corpo aceitou o meu. Amor era tudo que tinha para te dar. Suspiros, ais e gritos que só nós ouvíamos. Beijos loucos em batidas do coração. Corpos que se tocavam em erupção, mas que só nós sentíamos. Cantas que acabei de te amar. Meu amor, minha paixão. Será sempre um prazer te escutar, porque nele sinto um arrepio meu, mesmo num simples e suave beijo, neste amor que amou o teu. Da Rocha EJRC. Como viram, a diversidade e a forma como se usam as palavras é muita, é bastante, e consegue-se fazer coisas maravilhosas. Aqui um poema bastante romântico.
Cláudia Correia, daqui a pouco eu irei abrir a linha. Pode anotar o número 263-71822 e poderá contactar-nos. E também, quem sabe, mostrar-me a sua obra através do chat do Facebook. Talvez não agora, porque não irei conseguir acompanhar, mas a seu tempo poderá-me enviar uma mensagem ou um e-mail para o nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com. É um prazer imenso conhecer mais uma autora. Mas se nos puder ligar a ler uma participação sua, também é muito bom. Mais uma participação da Criatividade Sem Limites. Esta intitula-se Um Pedaço de Mim. Bebi água da fonte, fui à lenha naquele monte. A encosta era a nossa proteção. Senti muita dureza, mas embrulhada pela beleza do ecoar de cada canção. Cada aurora era uma só, e guardo o sabor do café feito pela minha avó, que na lida difícil ela mandava, nos dava amor, nos amava. E o perfume dos laranjais não esqueço nunca mais. Fui passarinho, fico presa àquele olhar, à semente do qual brotei, do colo doce que amei. Quantas vezes o mundo me leva para longe de mim, quantas ainda me cheira a rosmaninho e alecrim. E nas noites de lua cheia continuo a ser espelho da minha querida aldeia. Sentir é estar consciente, guardar imagens é nunca desistir. Ouvir o eco é dizer à mente o quanto difícil é deixar o ninho partir. Do meu nada, substituir-te não sei. E assim pintei a minha vida, inventei. Faço um pé de dança, volto ao ninho, volto a ser criança. E faço dessa ponte um sonho. Embrulhado em flor de lis, ainda cantas para me embalar. E contigo sou feliz. Hoje, e em qualquer idade, num salto todo ele de emoção, fica a saudade, fica a recordação. Fátima Paredes. É a primeira vez que a Fátima nos brinda com um dos seus poemas na nossa Criatividade Sem Limites, a primeira de muitas, acredito. Muitos parabéns por este lindíssimo quadro poético que nos ofertou. E é para continuar, querida Fátima Paredes. Quero continuar a contar consigo. Carta para ti. Amor, meu amor. Inventei uma palavra só para ti. Foi difícil, porque não tem tradução o meu sentimento, nem legendas a minha emoção. Não quero substituir-te por uma junção de letras frívolas e descabidas. Não. Quero o eco da minha alma quando a pronunciar. Quero a melodia que cantas nos meus lábios com a tua boca. Quero o teu sorriso feliz quando a te sussurrar ao ouvido. Não tenho palavras para ti, porque é imenso o que sinto. Um turbilhão de sensações que me atropelam o bom senso. Digo não, mas no fundo é assim. Imagens de ti que me abraçam de saudade. E neste enlace, a distância é a travessia de dois corpos que se unem numa simbiose perfeita, onde o sonho é a realidade. Meu amor, foi a palavra que escolhi para ti. E,
se o tempo se perder de nós, ou a vida escolher outros caminhos, ao releres esta carta, sempre saberás que por mim foste amado e infinitamente te chamei, meu amor, meu amor. Graça Canhão, a nossa querida Graça que nos ouve em Albufeira, um grande beijinho, Graça, e muito obrigada por esta e por todas as participações com que nos tem brindado. 20 horas e 47 minutos, tempo de abrir a linha. 263-71822. Poderá ligar-me para ler a sua participação da Criatividade Sem Limites destas 2 semanas, inspiradas nas palavras retiradas do poema de Raul de Carvalho. Poderá ler um poema seu. Se nunca ligou para nós, ligue, porque nós aqui somos abertos a ouvir todos aqueles que tenham algo para partilhar connosco. 263-71822, a linha já está aberta. E passo a mais uma participação da nossa Criatividade Sem Limites. Bióloga marinha, vou contar-te uma biohistória que para ti agora inventei. Eras uma lindíssima plebeia, cortejada por um crudelíssimo rei. Não gosto deste começo, mas muito pouco original. Vou substituir-te por outro poeta, se não escreveres um lindo final. Pronto, pronto, minha menina, tenho por ti imenso carinho. Preferes ser estrelinha ou viver com um cavalo marinho? Quero ser aquilo que sou, com o coração sempre a sonhar, mas o meu maior sonho seria feliz pelo mar navegar. Então serás bióloga marinha, irás cuidar das espécies em extinção, e as belas imagens fotografadas provarão ser o excelente resultado da difícil preservação. Um dia estarás no barco e o teu nome em eco imaginarás ouvir, melodiosamente cantado, e o teu corpo fará sorrir. Curiosa ficarás, sem saber o que pensar, mas como és destemida, mergulhas para inventar. Cantas em alta voz para o dono do eco te encontrar, e os teus esforços não foram em vão. Chegaram às profundezas do mar, demonstrando a sua simpatia e gratidão. O dono do eco continua a elogiar. Parabéns! Com esforço e dedicação, os teus sonhos conseguistes alcançar. Isto deve ser uma homenagem a alguém, escrito pela nossa querida Lúcia de Verona. Maravilhoso esta homenagem e este poema que ela nos brindou esta semana. Tenho já alguém para falar connosco aqui nesta emissão do nosso livro aberto. Estou sim, boa noite. Boa noite. Tudo bom por aí? Tudo com saúde? Participantes e amigas e amigos da poesia? Pelo que sei, acho que estamos todos bem. É isso que é preciso, que seja toda a gente bem. E eu estou a falar com? Sou a Rosário Freitas. A nossa... Estou a ligar aqui
do concelho de Coruche, aqui ao pé do Sorraia, quer dizer, estou um bocadinho longe de Sorraia, estou na Fajada. Esse Sorraia é maravilhoso. Sorraia agora está aqui um bocadinho sem água, mas Tá, há de aparecer a água. há de voltar. Há de voltar. Rosário, foste uma também das participantes que não foram lidas a semana passada. Sim, eu mandei tarde foi como é que se diz? Não foi um parto fácil, porque todos os textos que escrevia não me saíam bem. Por isso fui das últimas a enviar. Mas esta semana estás aqui para o ler, penso eu. Se não quiseres ler, depois eu lerei, ou se quiseres ler um outro poema. Eu gostava de ler um poema de Raul de Carvalho. Ótimo. E deixo o meu para ti. Ok, combinado. Achei, posso só dizer uma coisa a respeito dele que foi tornou interessante. É que este sonho, de que o meu poema fala, foi mesmo um sonho que eu tive. E foi o que me ajudou a incluir depois as palavras no sonho. Ótimo. É engraçado. De Raul de Carvalho, estive a ver o poema do qual tiraste as palavras para a criatividade, que é maravilhoso. Estive a ver que tem imensos poemas lindíssimos. Tem um avião de pessoa que é um espetáculo, mas é enorme. Sim, ele tem alguns que são demasiado extensos. Não são demasiado, mas para... Parece quase a tabacaria do Fernando Pessoa. Exatamente. Mas encontrei aqui um que acho muito bonito e que, se for possível, gostava de ler. Vamos então ouvir. Cerejas brancas. De cerejas brancas, nas estrelas vermelhas de lábios azuis, era a tua voz, docemente, inocentemente, dizia palavras, alucinações, monstros e promessas, magia, segredos, astros do diabo, reflexos tristes da luz que nos foge, da luz que anda solta e nos deixa presos. Ouço a tua voz, chamando, nenhum de nós somos os culpados, docemente extinta, inocentemente, um círculo da lua rodeia teus braços, um raio de sol que dirige os passos. É a tua voz de menino moço. Ah, quanta ternura tem a tua voz. Quanto beijo que jamais fora dado. Quanta linda festa que logo interrompida. Quanto abraço que desejaste dar. Ouço a tua voz. É som ou desmaio? É quebranto? É música? Sai do coração? Ouço a tua voz, que respeita e ama, como irmão mais novo a irmão mais velho. Diz-me que é inútil, que essa tua voz não é verdadeira, porque sofrerás, embora me tragas, sem eu saber como, alguma alegria, um pouco de paz. Queira Deus que tu, irmão meu, encontres alguém que ao ouvi-la, quando estiveres só, te ame e compreenda, te ouça e adormeça, te afirme que tens um lugar no mundo. Raul de Carvalho. Bravo. Muito, muito bonito. Aliás, gosto imenso de praticamente todo o trabalho deste poeta, também não muito lembrado, e ganhou um prémio em Itália e tem 25 obras editadas. Mais um poeta para que nós possamos desfrutar dos nossos talentos. É verdade, é maravilhoso, eu adorei. Obrigada, Rosário. De nada, um grande abraço, Ana, um grande abraço para todos quantos nos estão a ouvir e fiquem bem. Um bom fim de semana. Um bom fim de semana. Que eu vou continuar aqui. Claro. Exatamente, vais continuar aí comigo sempre, como é hábito. E muito obrigada. Um grande beijinho para ti e para Coruche também. Obrigada, beijinho. A nossa querida autora Rosário Freitas, que leu aqui um
poema do poeta que nós queremos relembrar. Conhecia Raul de Carvalho? Se não conhecia, pois tem tempo de ir pesquisar, procurar obras deste poeta, porque é maravilhoso. De facto, uma obra que merece ser lida, apreciada, tem poemas maravilhosos como aqueles que nós já demonstramos a semana passada e esta semana. E o desafio da próxima semana também é com as palavras retiradas de um poema de um poeta que eu quero dar a conhecer ou a relembrar para alguns que o conhecerão. Uma vez mais vamos trazer aqui aqueles que são menos falados, menos conhecidos. Também algumas vezes trago aqueles que já são mais conhecidos porque também merecem. Mas as palavras do próximo desafio da próxima semana são breves, margem, transgressão, pedra, linhas, sangue, horizonte. Breves, margem, transgressão, pedra, linhas, sangue, horizonte. São estas 7 palavrinhas que desafiam a vossa criatividade. E vão ver que vai valer a pena o poeta que irei trazer até aqui, contando com a colaboração de alguém que fica em segredo. Mas são estas as palavras: breves, margem, transgressão, pedra, linhas, sangue e horizonte. É esta a vossa criatividade. No domingo eu irei colocar estas palavrinhas, irei divulgá-las, mas nós temos ouvintes e participantes nos desafios que não acompanham as redes sociais, portanto ficam aqui as palavras para que possam participar connosco. E estamos mesmo a entrar no compromisso publicitário das 21 horas. Claro que volto de seguida com o resto das participações que nos faltam e também para vos ouvir. Relembrando que a coletânea Livro Aberto 2020 continua disponível para ser adquirida. Muitos já o fizeram e muitos ainda faltam fazê-lo. Este é um livro maravilhoso também para ler em tempo de férias. É uma diversidade e uma qualidade magnífica e eu sou suspeita a dizer isto, mas já o posso dizer porque temos muitos testemunhos que assim o dizem. Uma capa fantástica da Sara Santos Fotografia, uma profissional das emoções e da fotografia, uma maravilhosa fotógrafa. Para adquirir este livro basta contactar-me pela mensagem privada no Facebook ou a Alina Pedro, que está a colaborar comigo, ou para o nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com. O livro segue pelos CTT, é muito fácil e é uma obra magnífica para oferecer. Ainda precisamos de vender mais livros. Os lucros revertem para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Neste momento, todos os livros que sejam vendidos, a totalidade já é para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Portanto, adquire uma boa obra e está a ajudar um projeto que vale a pena ser ajudado. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Eu quero ser feliz agora, e quem não quer ser feliz agora? Uma letra magnífica de Osvaldo Montenegro com uma melodia também maravilhosa. 263-71822, o número para onde nos pode ligar, para ler algo seu, para ler algo do poeta Raul de Carvalho, como fez a Rosário Freitas, para partilhar algo connosco. Se participou na Criatividade Sem Limites, poderá também ler a sua participação. Será sempre um prazer ouvir o autor a ler a sua participação. Nesta emissão, hoje, do dia 26 de junho de 2020, do nosso Livro Aberto, a emissão 235 deste livro. Estamos agora na segunda hora, até às 22 horas, aqui para abrir livros e dar a conhecer autores. 263-71822, o número
que pode ligar e partilhar connosco a sua inspiração ou de alguém que goste de ler e nos dar a conhecer. Participação de Criatividade Sem Limites, mais uma. Sonhos que sonhei. No som da tua viola e na canção que cantavas para mim, senti no eco da tua voz um amor lindo e sem fim. Aquele que não acabou aqui e que ainda me consola. Recordo as imagens de nós e cada dia feliz em que te encontrei. Recordo também o quão difícil era as coisas mais lindas que de ti inventei. Sei que me enganei neste amor que me iludiu, nessa canção que a todos cantas por igual, e tanto coração partiu. Nem sequer tentei substituir-te, nem sequer quero viver mais um amor assim. Fica na minha história de vida tudo o que levastes de mim. Fica de nós a imagem, aquela que de certo não quisestes guardar, sem substituir-te. Fica também o eco e os reflexos de quando cantas o saber ser feliz na arte difícil de um não sei. Um não sei se te quis ou se de facto te inventei, para assim encontrar em ti a musa do meu poema, ou descrever-te e responder assim ao tema, ao escrever que um dia te amei. Ou então, na dúvida, poderei dizer: será que te sonhei? Florinda Dias. Magnífico este poema, mais este poema da nossa querida Florinda Dias. Muito obrigada, querida Florinda, por mais uma participação na nossa Criatividade Sem Limites. Temos mais alguém para partilhar connosco, algo para falar connosco. Estou sim, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Esta voz já é parte integrante do nosso livro aberto, mas estou a falar com a Beatriz. A nossa querida. Sim, senhora. A nossa querida Beatriz. Beatriz. Sim, senhora. Tenho mais uma vez aqui estou, de ouvidinha à escuta. E agora vou dar também a minha voz. E é isso que todos nós já esperamos de si. Pronto, então eu não vou dizer e a Ana depois terá que adivinhar. O desafio agora é para mim. É para si. Está bem. É assim, não foi por ego, nem por ganância, outro tributo fútil, o que me levou a embarcar no sonho de dar a voz às palavras, abrindo os livros e com eles o meu coração inteiro, dentro e fora de todo o esboço e empenho, ao longo de noites de partilha e aprendizagem. Foi por amor às palavras, com ou sem verso, com gente por dentro, almas que habitam as palavras, escritas e guardadas no tempo sem tempo. Conheci e alcancei muito mais que simples palavras. Foram e são afetos reais e abertos, ouvidos, vividos, que sinto sem os tocar nem olharem. Sinto intensamente, estados de alma, sangue vivo, estados de alma onde se cresce sem lucros, e isso tão poucos entendem, mas que importa isso para a verdadeira alma e poesia. E mesmo que as palavras se calem,
viverão sempre no meu tempo, na minha memória. Nas minhas palavras sem adjetivos, ilustrativos ou destrutivos, tal como os livros. A eternidade é o meu tempo, mesmo em partidas do destino. Tenho dito. Obrigada, Beatriz. Estados de Alma, de Ana Coelho, uma autora do Livro Aberto 2020, desde a primeira edição que ela é autora. Eu confirmo. É verdade. A Beatriz, esses estados de alma têm sido partilhados por vários autores na rede social Facebook. A Maria Maguei já o leu, a Graça Canhão já o leu. De facto, acho que como o livro agora me chegou já, que me chegou às mãos, e então eu fui à procura de um poema da Ana que fazia sentido. O primeiro ser um poema seu. Muito obrigada. E li e gostei e passei. É muito transparente, é muito aquilo que é verdade. Gosto quando eu leio, sabe que eu às vezes leio um poema e aquele poema não me diz nada. Exato, isso é a todos nós acontece isso. Exato, e eu quando é aqueles poemas que me dizem qualquer coisa, que eu sinto o poema. E é esse o papel do poema, é ser sentido. Quando eu sinto o poema que estou a ler, gosto de partilhar connosco. De ler alto para que alguém mais ouça. Muito obrigada, Beatriz. E muito obrigada por esse carinho e por ter escolhido um poema da minha autoria. Obrigado eu por esta oportunidade que a Ana nos tem dado e a Rádio Voz de Alenquer, que deu também essa oportunidade para nos conhecermos e eu ter aqui muitas pessoas amigas que eu sinto os amigos. E nós gostamos de gostar. É verdade, eu gosto de gostar. E a Beatriz é de facto também uma amiga muito querida para todos nós. Eu digo para todos nós porque todos aqueles que a conhecem, não só da rádio, porque muitos já a conhecem ao vivo, e também é recíproco e é extensível ao José António. Obrigada. E só assim faz sentido, Ana. A amizade tem que ser recíproca, porque se a amizade parte só de um lado... Não se chama amizade, chama-se outra coisa qualquer. Exatamente. Tem que ser, portanto, a amizade tem que ser partilhada. É uma partilha, é uma forma de amar, é amor. Um ato... Como diz o nosso amigo Joaquim, amorizade. Amorizade, exatamente, é? Que o ano passado escreveu, o Joaquim Carvalho escreveu no Livro Aberto 2019 um poema que era Amorizade. É verdade. Portanto, é isso. E uma palavra muito utilizada pelo Vítor Costeiro enquanto fez parte aqui do nosso programa. Também utilizava muito essa. Eu gosto muito de utilizar essa palavra, que é muito sentida. Faz sentido. Obrigada, Beatriz. Faz sentido, sim, senhor. Muito obrigada. Parabéns ao autor dela. E pronto. E olha, um beijinho para todos os amigos que estão na escuta, para os seus pais, para toda a família. Um beijinho para todos. Ontem já conseguiu ouvir a Carminho? E parabéns. Ela já me disse olá. Já cumprimentou, não já? Já me cumprimentou. Está bem, Beatriz, obrigada. Um beijo para todos os amigos e parabéns para todos os participantes dessa poesia linda e maravilhosa. E repito, quando digo a verdade, tanto nós quando dizemos uma mentira e depois no outro dia dizemos de outra maneira, mas quando se diz a verdade, acho que diz a verdade hoje e amanhã e sempre. Exatamente. E então eu digo, portanto, os poemas que são bonitos e a Ana enriquece esses poemas. Ainda bem, obrigada. Com a sua leitura. Muito obrigada, Beatriz. Portanto, parabéns, estão de parabéns quem escreve e quem os lê. E a Beatriz, que também está de parabéns por estar sempre connosco e a ler a poesia. Um beijinho grande para todos vós e até breve. Até breve. Deusinho, obrigada. Um beijinho. Obrigada. A nossa Beatriz Cassiano, uma leitora
Porque nós também precisamos de leitores. Aliás, os livros precisam de leitores. Os autores têm que ser leitores, mas precisamos de leitores. E a Beatriz é uma leitora e uma participante assídua do nosso livro aberto. 263-71822, o número para onde me pode ligar. 263-71822. A linha está aberta. Vou dar continuidade às participações da Criatividade Sem Limites com as palavras imagens, substituir-te, eco, cantas, feliz, difícil e inventei. Palavras retiradas do poema Canção Sem Limites de Raul de Carvalho, um grande poeta português. Imagens. As imagens que me assolam são de um mundo que inventei, onde me sinto feliz, no qual nunca me atormentei. Nesse mundo de magia é difícil substituir-te. Só tu cantas assim, quando te dedicas a mim. Trago nos ouvidos o eco dos sons da melodia, criada para mim, no seio da nostalgia. Ana Landeiro Ferreira. Muito obrigada por este poema, muito obrigada também à Ana Landeiro Ferreira, porque está sempre presente e faz parte da nossa coletânea Livro Aberto 2020. A nossa coletânea precisa de leitores, precisa de ser adquirida, precisa de ser oferecida, adquiri-la para oferecer a um amigo, sugestão de prenda de aniversário, de Natal, porque nós precisamos de ajudar a natação adaptada e não, os livros não querem ficar dentro dos caixotes na minha casa. Se todos os autores, são 110 autores com as palavras escritas e mais uma autora, são 111, a autora desta fantástica e magnífica capa que todos os autores já assim o testemunharam. Se cada um de vós, todos adquiriram livros, uns mais que um, outros um, cada um dentro das suas possibilidades, conseguir que um amigo compre, um amigo vosso compre, adquira mais um livro, são 110 livros vendidos. Não temos tantos, mas se metade conseguir que um amigo vosso, e alguns já o fizeram, mandem o contacto, ajudem na divulgação e precisamos de vender, porque todo o valor do livro já reverte para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Ajudem-me a divulgar o livro, falem do livro a um amigo. Ele pode comprar para oferecer a alguém, para ler durante este período de verão que é tão bom, estar numa varanda. Agora não podemos sair muito, temos que estar em confinamento, porque a pandemia ainda está aí, apesar de as medidas estarem um bocadinho mais leves. Na área da Grande Lisboa e Val do Tejo, 19 freguesias ainda estão com restrições bastante apertadas e este é uma boa leitura para estes momentos em que temos que estar em isolamento social. Divulgue. Se ajudar um amigo seu a comprar o livro, está a ajudar a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Conto convosco também para esta divulgação, como têm feito muitos de vós. 263-71822. O número está aberto. Pode nos ligar. A Rosário diz que ficou sem som, só ouviu o final do poema da Ana Landeiro. Não sei o que é que se passou. Provavelmente, não sei, a Rosário costuma ouvir até através da internet. Foi uma pena. Mas ele irá ser publicado com o certificado de participação e depois poderão lê-lo e comentar todos os trabalhos, porque é maravilhoso. 21h23 deste dia 26 de junho, o último programa do mês de junho, porque para a semana já é julho, será dia 3 de julho e já estamos num mês, já passamos metade do nosso ano. E o 263-71822 está aberto para partilhar connosco ou até para testemunhar o que é que está a achar deste programa. O nosso livro aberto é aberto a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão connosco. 263-71822, eu quero ouvir a vossa voz aí desse lado. E mais um poema da nossa Criatividade Sem Limites. Desta vez chama-se Resgate do Perdido. Cantas um ícaro feliz, fitas-me com o olhar, num intento de me seduzires, e o meu coração
continua a chorar. Tentas disfarçar o difícil. O teu eco ainda quer corromper-me. E é tão visível no teu sorriso. Teu ser macho quer ter-me. Meu ser feminino já não te quer mais. Sente-se ferido, perdido, mas percebe que já inventei imagens, pois não me perco mais nas tuas abordagens. Substituir-te não o farei, é impossível. Sigo agora um trilho individual. É tempo de ser feliz, de passar para a outra margem. É chegado o momento de construir a estrada para a minha passagem. Arrastada pela corrente da vida, vou feliz. Sem enganos, sem fingimentos. Ao sabor do hoje, reinando a quietude. No intento de resgatar a criança. De vivência a perdida juventude. Contigo pensei ter perdido. Percebi que afinal só ganhei. Valor de mim aprendi a ter. Amor de mim aprendi a receber. Lídia Palminha. Muito obrigada por este resgate do perdido. E ainda nos faltam algumas participações da nossa Criatividade Sem Limites. Mas também ainda me falta ouvir a Si, que está desse lado, que diz que marca, que não nos consegue, que não consegue a linha neste momento. Ela está aberta para que possa partilhar connosco a sua inspiração, como a Beatriz fez, a inspiração de alguém, neste caso foi o meu, não quer dizer que leiam poemas meus, mas de autores que vocês gostam muito de ler. A Beatriz leu a minha participação da coletânea Livro Aberto 2020, Estados de Alma, que é um poema que, como vocês puderam perceber, foi escrito muito à emoção de tudo aquilo que eu passo aqui ao longo destes 5 anos, que já são mais de 5 anos, nestas emissões com todos vós. E às vezes muitos sentimentos, porque eu quando escrevo com alma. E tenho mais alguém para partilhar connosco, algo para falar connosco, para interagir connosco. Estou assim, boa noite? Sim, boa noite. Boa noite. Esta voz também já nos é bastante conhecida, mas eu estou a falar com José António Carvalho. José António de Carvalho. Famalicão, Vermelho. Exatamente. Que também faz parte desta nossa coletânea Livro Aberto 2020 e tem feito parte da nossa Criatividade Sem Limites há algum tempo. E destas 2 semanas já foi lida, mas o José António tem sempre algo maravilhoso para partilhar connosco, com toda a certeza. Maravilhoso não diria, mas tenho um pequeno poema e se puder ler, gostaria. Será um prazer para todos nós ouvir. Muito obrigado. Então vou passar a ler, está bem? Ok. Título é Esquecimento. Sinto em mim uma tal dor que me anda a moer o siso. Não sei se é dor de amor ou dor da falta de riso. Mas não é essa a dor que me vai comendo os dias. A esta ninguém dá valor, causada por alegrias. Alergias, peço desculpa. Mais uma vez troquei o R. Deu-se seu lugar normal. E assim se vão as alegrias, o que já é natural. Anda aqui uma mosca chata, sempre a moer a cabeça. Mas da dor ninguém me trata, pois há quem de mim se esqueça. E fiquei
por aqui. É curtinho. Está bastante interessante o poema. Há um jogo de palavras muito bem feito e muito bem disposto que também se notou na voz do declamador-autor. Eu troquei, mas foi o R, porque era alergias e li alegrias, quando alegrias era na quadra. Na quadra seguinte. Isso acontece a todos nós. Mas não faz mal. E nós todos. Quantas vezes isso me acontece aqui? Para poderem ler, está bem? Agora não ouvi. Eu publico no nosso grupo para que seja lido. Mas ficou fantástico, José António. José António já teve tempo para ler um bocadinho mais da nossa coletânea Livro Aberto 2020? Quando foi a apresentação já estava toda lida. Já tinha lido tudo? Valente, ainda é melhor que eu. Eu recebia muito cedo em relação a... Sim, foi dos primeiros porque já tinha a morada enviada, porque já era para ser feito o envio pelo correio, mesmo que houvesse lançamento presencial, não seria levantado no lançamento, e então foram dos primeiros a serem enviados. Com muitos, com aqueles 6 sacos enormes, gigantes, que a Lina teve que levar aos correios. E é um livro que vale a pena, não é? Exatamente. Eu fiquei a gostar muito de ter participado, eu já o disse, e não só pelo livro em si, mesmo a própria apresentação, gostei imenso, e a qualidade dos poemas também, e o fim. E depois temos uma cereja no topo final, do bolo. A causa final é sempre louvável. Pronto. Exatamente, as palavras são mais que palavras, são atos concretos. É verdade. Muito obrigada. Um grande beijinho e está tudo bem por aí, não está? Tudo bem, obrigado. É isso que nós precisamos e precisamos de continuar a ter cuidado. Muito obrigado. Um beijinho, José António. Muito obrigada pelas participações sempre. Boa noite, obrigada. Muito obrigado, com licença. O nosso autor, José António de Carvalho, partilhar aqui um poema connosco, de sua autoria, e um poema bastante divertido, um jogo de palavras muito, muito bonito. Pode também seguir esse exemplo e ligar-nos. Agora vamos para o compromisso publicitário das 21h31 e voltamos já de seguida com mais participações, mas ainda há tempo de ouvir a si através do nosso 263-71822. Quer óculos? Ótica. A sua ótica em Alenquer. A saúde ocular, a moda, a qualidade, o rigor e o profissionalismo são as nossas principais preocupações. Há quem venda preços. Nós vendemos óculos. Quer óculos? Ótica. Mais que uma ótica. O seu conselheiro de visão. Quer óculos? Ótica. Na Avenida dos Bombeiros, 6769, em Alenquer. Refeições, comida. O restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos está aberto dentro dos requisitos que a lei indica. O gerente Bruno Gomes decidiu que vai ter refeições para todos. No restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos estamos a trabalhar. Nas horas difíceis, nós estamos cá. Naida Gomes envia um beijinho enorme a todo o auditório da Rádio Voz de Alenquer, que ao longo do ano tantos têm acarinhado. A vossa atenção. O número de telemóvel do Bruno Gomes é 9386 39 508. 9386 39 508. Restaurante A Grelha em Salvaterra de Magos dispõe de balneários para os seus clientes. Quer reconstruir, remodelar, mudar a sua casa, mas para o fazer tem que ser bem feito. Temos um nome para si: Paisagens Interiores, a única no concelho a conciliar remodelação, arquitetura e design de interiores. Profissionais qualificados, dinâmicos e que são a equipa perfeita para o trabalho. Para a sua casa, só o que você quer. Paisagens Interiores, Casal Machado, Carregado, bem perto dos acessos da AU. Paisagens Interiores, o nome para decorar e remodelar. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Os olhares sorriem com gente por dentro. É o nosso livro aberto das sextas-feiras.
das 20 às 22 horas, agora aqui nesta reta final, nesta meia hora final do nosso livro aberto. Eu sou Ana Coelho e continuo por aqui com mais leituras da Criatividade Sem Limites e com mais participantes através da linha telefona. Mas agora vou ler um poema que se intitula Tristeza Inesperada. Nunca me passou pela cabeça substituir-te, mas descobri imagens dilacerantes. Coisa alguma inventei ou procurei prostituir-te. Se cantas e alguém canta, com sereias inebriantes, apenas aos fracos de vontade e de ética soar feliz. Torna-se difícil rebuscar a tua pureza no canto do eco, ainda presente na memória do nosso encontro. Nada condiz. Do charco das minhas lágrimas começa a surgir um deserto bem seco. Francisco Pina Queiroz. Um poema pequenino, mas bastante intenso. E quem nunca teve tristeza inesperada? Agora temos do outro lado alguém que quer partilhar connosco algo ou falar connosco. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Esta voz também já nos é muito familiar, muito participativa sempre, mas eu estou a falar com Flor Bela Lourenço. A nossa querida Flor Bela Lourenço de Marinhais. Um beijinho para todos os participantes. Até só foi possível ouvir agora. Têm sido boas participações como as anteriores. Parabéns, principalmente pela participação. Porque é isso que interessa, é participar. Exatamente, sempre que se participa estamos a ganhar. Exatamente. E eu, sem mais delongas, tenho aqui um poema do nosso poeta homenageado, que é Raul Carvalho, e vou ler porque acho que se coaduna muito bem aos tempos que atualmente vivemos e que precisamos muito ter essa serenidade de que ele fala aqui no poema. É um poema intitulado Serenidade És Minha, e ele dedicou à memória de Fernando Pessoa, um grande poeta da nossa literatura que ficou imortalizado pelas suas palavras e pelos seus heterónimos e por tudo aquilo que nos faz recordar em pensamentos e em poemas. Por isso eu vou passar a ler. Vamos ouvir. Que o título então é Serenidade És Minha. Vem, serenidade, vem cobrir a longa fadiga dos homens, este antigo desejo de nunca ser feliz, a não ser pela dupla umidade das bocas. Vem, serenidade, faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros e com que os ombros subam à altura dos lábios, faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos, carrega para a cama dos desempregados todas as coisas verdes, todas as coisas vis, fechadas no cofre das águas, os corais, as anémonas, os monstros sublunares, as algas, porque é um fio de prata lhes enfeita os cabelos. Vem, serenidade, com o país veloz e virginal das ondas, com o martírio leve dos amantes sem Deus, com o cheiro sensual das pernas no cinema, com o vinho e as uvas e o frémito das virgens, com o macio ventre das mulheres violadas, com os filhos que os pais amaldiçoam, com as lanternas postas à beira dos abismos, e os segredos, e os ninhos, e o feno, e as procissões sem padre, sem anjos, e com tudo, com Deus, molhando os olhos e as esperanças dos pobres. Vem, serenidade, com a paz e a guerra, derrubar as selvagens florestas do instinto. Vem e levanta palácios na sombra, tenha paciência de quem deixa entre os lábios um espaço absoluto. Vem e desponta, oriunda dos mares, orquídea fresca das noites vagabundas, serena espécie de contentamento, surpresa, plenitude. Vem dos prédios sem almas e sem luzes, dos números irreais de todas as semanas, dos caixeiros sem cor e sem família, das flores que rebentam nas mãos
dos namorados, dos bancos que os jardins afogam no silêncio, das jarras que os marudos trazem sempre da China, dos aventais vermelhos com que as mulheres esperam a chegada da força e da vertigem. Vem, serenidade, e põe no peito sujo dos ladrões a cruz dos crimes sem cadeia, põe na boca dos pobres o pão que eles precisam, põe nos olhos dos cegos a luz que lhes pertence. Vem nos bicos dos pés para junto dos versos, para junto das campas dos jovens que morreram, para junto das artérias que servem de campo para o trigo, de mar para os navios. Vem a serenidade e do salgado bojo das tuas nauzes felizes despeja a confiança, a grande confiança, grande como os teus braços, grande serenidade, e põe teus pés na terra e deixa que outras vozes comovam contigo no outono, no inverno, no verão, na primavera. Vem, serenidade, para que não se fale nem da paz, nem da guerra, nem de Deus, porque foi tudo junto e guardado e levado para a casa dos homens. Vem, serenidade, vem com a madrugada, vem com os anjos de ouro que fugiram da lua, com as nuvens que proíbem o céu. Vem com o voeiro, vem com as meretrizes que chamam da janela, o volume dos corpos saciados na cama, as 1000 aparições do amor nas esquinas, as dívidas que os pais nos pagam em segredo, as costas que os marinheiros levantam quando arrastam o mar pelas ruas. Vem, serenidade, e lembra-te de nós que esperamos há séculos, sempre no mesmo sítio, um sítio onde a morte tem todos os direitos. Lembra-te da miséria dourada dos meus versos, desta roupa de imagens que me cobre, o corpo silencioso das noites que passei perseguindo uma estrela, do hálito, da fome, da doença, do crime, com que dou vida e morte a mim próprio e aos outros. Vem, serenidade, e acaba com o vício de plantar roseiras no duro chão dos dias, vício de beber água com o copo do vinho milagroso do sangue. Vem, serenidade, não apagues ainda a lâmpada que forra os cantos do meu quarto, o papel com que embrulho meus rios de aventura em que vai navegando o futuro. Vem, serenidade, e pousa, mais serena que as mãos da minha mãe, mais úmida que a pele marítima do cais, mais branca que o soluço, o silêncio, a origem, mais livre que uma ave em seu voo, mais branda que a grávida brandura do papel em que escrevo, mais humana e alegre que o sorriso das noivas, do que da voz dos amigos, do que o sol nos searas. Vem, serenidade, para perto de mim e para nunca. Amanhã, quando as carroças da hortaliça chiam por dentro da lisa e sonolenta tarefa terminada, quando um ramo de flores matinais é uma ofensa ao nosso limitado horizonte, quando os astros te entregarem ao carteiro surpreendido mais um postal da esperança enigmática, quando os tacões furados pelos relógios podres, pelas tardes por trás das gradas e dos muros, pelas convencionais visitas aos enfermos, formam em densos ângulos de humano desespero uma nuvem que aumenta a vã periferia que rodeia a cidade. É então que eu te peço, como quem pede amor, vem, serenidade, com a medalha, os gestos e os teus olhos azuis. Vem, serenidade, com as horas maiúsculas do cio, com os músculos inchados da preguiça. Vem, serenidade. Vem com o perturbante mistério dos cabelos, o riso que não é da boca nem dos dentes, mas que espalha inteiro num corpo alucinado de bandeira. Vem, serenidade, antes que os passos da noite vigilante arranquem as primeiras unhas da madrugada, antes que as ruas cheias de corações de gás se percam no fantástico cenário da cidade, antes que nos pés dormentes dos pedintes a cólera lhes acenda brasas nos 5 dedos, a revolta semeie florestas de gritos e a raiva vá partir as amarras diárias. Vem, serenidade,
leva-me num vagão de mercadorias, num convés de algodão e borracha e madeira, na hélice imigrante, na tábua azul dos peixes, na carnívora concha do sono, levam para longe deste bíblico espaço, desta confusão abúlica dos mitos, deste enorme pulmão de silêncio e vergonha, longe das sentinelas de mármore que exigem passaporte a quem passa, a bordo, no porão, conversando com velhos tripulantes descalços, crianças criminosas fugidas à polícia, moços, contrabandistas, negociantes mouros, imigrados, políticos que vão em busca da perdida liberdade. Vem, serenidade, e leva-me contigo, com ciganos, comendo amoras e limões, e música de harmónio, e ciúme e vinganças, e subindo nos ares, livre e musical, facho rubro que une os seios da terra ao sol. Vem, serenidade, os comboios não esperam. Há famílias inteiras com o jantar na mesa, aguardando que batam, que empurrem, que rompam pela porta levíssima e que a porta se abra e por ela se entornem os frutos e a justiça. Serenidade, eu rezo. Acorda a minha mãe quando ela dorme, quando ela tem no rosto a solidão completa de quem passou a noite perguntando por mim, de quem perdeu de vista o meu destino. Ajuda-me a cumprir a missão de poeta, a confundir numa só e lúcida claridade a palavra esquecida no coração do homem. Vem, vem, serenidade, eu só os vencidos, regulariza o trânsito cardíaco dos sonhos e dá-lhes nomes novos, novos ventos, novos portos, novos pulsos. E recorda comigo o barulho das ondas. Ana, um beijinho. Muito obrigada. Fantástico poema de Raul de Carvalho. Agora vou mesmo despedir-me de ti porque ainda tenho participações para ler e têm de ser lidas hoje. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Beijinho. Um beijinho. Flor Bela Lourenço a ler aqui um poema fantástico de Raul de Carvalho. E eu agora irei ler as restantes participações da Criatividade Sem Limites e a seguinte é Carta para Ti. Amor, substituir-te em minha mente é difícil, porque no meu pensamento aninha-se a recordação da tua boca fogosa e dos teus beijos úmidos e saudosos, aqueles que me fizeram muito feliz. Sempre que em ti inventei o amor, encontrei neles, nos teus beijos, nos teus lábios sabor a mel, e nas imagens que trago comigo balançam papolhas vermelhas, aquelas que semeamos juntos. E hoje me falam de ti em eco de silêncios e palavras que não me cantas. Esquecer-te não posso, porque se afigura teu retrato em mim. Tita Leal. Um grande beijinho, querida Tita, para o Luxemburgo e fantástica carta. E como viram, muitas foram as participações com amor. E estas palavrinhas deram uma criatividade sem limites maravilhosa. Agora, imagens sonhadas. Que sonho lindo sonhei. Jovem e feliz sorria. O teu braço me enlaçava com carinho e ternura. Sem maldade, com leveza. No teu ombro repousei com doçura. E alheios ao que nos rodeava, ouvi o eco da tua voz. Cantas baixinho ao meu ouvido. Que difícil foi acordar, transformar as imagens em palavras, substituir-te por uma recordação, um texto que inventei para sossegar meu coração. Maria do Rosário Freitas, ela já tinha dito que tinha tido um sonho e assim conseguiu escrever a nossa Criatividade Sem Limites. Obrigada, Rosário Freitas, por estar sempre presente. E agora a participação não tem título, mas não é por isso que é só diferente. Alguns autores optam por não colocar título às suas participações. Não poderei substituir-te. No eco das mensagens bordadas do tempo e espaço, renovo-te nas imagens que inventei, nos tempos que te recorrem, nas profundezas da alma.
E é um encanto de felicidade, um eco nostálgico posto em postais de memória. Difícil não cantar em torno de músicas que estão nas entranhas dos momentos em histórias reais. Olhos de maresia, com marés do punho forrado, com papel de tinta pronta impressa em fartas folhas do tempo e espaço com cambraia de ponto de história. Luísa Carriço, muito obrigada, querida Luísa, pela participação hoje e sempre uma autora sempre presente também nas nossas rubricas, na nossa Criatividade Sem Limites e na divulgação do nosso livro Abertos. Imagens de ti. As imagens de ti vestidas estão tão cheias de beleza, mas se um dia te vir despida, vais ser minha de certeza. É sorrir que tu me encantas, com luxúria de ser feliz. Oh, quantas tardes, oh, quantas! Voltarei a fazer o que já te fiz. Não quero nunca substituir-te, nem pôr ninguém no teu lugar. Quero passar o dia a despir-te, nem que seja só com o olhar. O meu pensar em ti é imenso, tão forte que se ouve o eco, sei que é pecado o que penso, mas não quero saber se peco. São tão doces para mim as letras que tu me cantas e se deitas comigo assim, de manhã nem te levantas. Tão difícil olhar para ti e não saber para onde ir. Queria ficar contigo aqui, à espera da noite se vir. Se beijar-te fosse proibido, eu queria ser um fora de lei. Dava-te um beijo sentido e mais outros que inventei. Vítor Paiva Duarte, o nosso querido autor, que maravilhoso, também faz parte das nossas coletâneas e sempre pronto para a criatividade sem limites. Muito obrigada, querido Vítor. Alma que sente. Quando te abraço, mostro-te imagens, como se a alma falasse. Projeta-se no meu peito toda a ternura, aquela que eu mostro a quem ama. Como se um museu se tratasse, essa ternura que cura. Faz eco quando cantas em oração, na difícil súplica de paz, que não consegue substituir-te. Na intensidade feliz de amar, seguindo o rastro da paixão, inventei para ti uma joia. De 1000 brilhantes diferentes, em cada brilho uma lágrima, da saudade que tenho de ti, dos teus olhos carentes. António Fadigas. Muito obrigada, querido António Fadigas, também, sempre pela colaboração. Estamos mesmo a terminar o nosso programa, mas ainda a 36ª participação a chegar a semana passada ao nosso livro aberto. Não é por ter sido a última, mas é a última a ser lida precisamente por essa razão. E intitula-se Só. Já não vejo o luar que inventei. Toco com a minha alma as estrelas que desenho nas noites cálidas, onde os meus lamentos se despem de angústias do passado e se transformam em imagens de ventura, onde o amor ousou vestir-se de primavera e engalanou de fantasias, despindo-se de murmúrios, deixando depositados os ecos dos teus afetos. Jamais pensei substituir-te. És o meu mais doce devaneio, o sorriso das minhas mais puras juras de amor. É difícil conter a vontade de calar o quanto sinto a falta da tua presença física em mim. Sabes, és o símbolo da minha resiliência, o meu mundo colorido de esperança, e assim vou sendo feliz. Liberto as minhas loucuras que se embrenham em labirintos onde não sei
que te encontras, que me completas, cantas e me devolves em sinais nas asas dos anjos que te acompanham, sons celestiais e a cor da felicidade. Sorrio por pressentir-te ao meu lado e num fugaz momento uma lágrima rebelde percorre-me o rosto, perdendo-se no linear dos lábios da ilusão de um beijo. Rosa Maria Rosa Flor, muito obrigada, minha querida, uma ouvinte também assídua e uma participante também assídua. Muito obrigada, Rosa Maria, e muito obrigada também pelos comentários e pelas partilhas que faz do nosso programa e ao longo do nosso programa, e muitos são aqueles que também o fazem. E do nosso poeta homenageado hoje: isto até me agrada que me deitem fora, que me deixem livre de compromissos afetivos, ficar ligeiro por dentro, ser como casca só, não tropeçar nos detritos humanos que me cercam, não ter altivez nenhuma nisso, ser simplesmente um andante, ter o caminho livre. Raul de Carvalho, um poeta que nós quisemos trazer até aqui hoje para o relembrar. E ainda deste poeta: percam para sempre. Percam para sempre as tuas mãos o jeito de pedir. Esqueça para sempre a tua boca, o que disse a rezar. Os teus olhos nunca mais saibam chorar, porque é inútil. Faz como os outros fizeram quando chegou o momento de perder o medo à morte por ter muito amor à vida. Raul de Carvalho. Foi este o poeta homenageado nestas duas emissões, no dia 19 e agora no dia 26 de junho. Para a semana vamos homenagear um outro poeta, vamos dar a conhecer um outro poeta menos conhecido, ou relembrar um poeta quem já o conheceu ou terá o prazer de o conhecer. E o nosso desafio da Criatividade Sem Limites continua a ser com as palavras. 7 palavras que não têm que estar por esta ordem, têm que estar inseridas no seu texto, numa carta, num poema, um poema com rima, um soneto, poesia livre, poema branco, prosa poética, algo que a sua inspiração mandar. Só peço que não sejam poemas demasiado longos, porque o número começa a aumentar e nós gostamos muito que cheguem cá muitos, mas também queremos chegar a todos. Participações dentro destes limites que têm enviado sempre, e se nunca participou, está na altura de participar. As palavras são breves, margem, transgressão, pedra, linhas, sangue e horizonte. E no domingo eu irei colocar, ainda hoje irei colocar todas as participações da nossa Criatividade Sem Limites no nosso grupo Livro Aberto, com um certificado de participação, que é uma forma de vos agradecer e de vocês poderem partilhar e comentarem-se uns aos outros. Estamos mesmo no final desta emissão 235 do dia 26 de janeiro de 2020. E agradeço a todos os que estiveram desse lado, agradeço a todos que participaram nesta Criatividade Sem Limites, aqueles que ligaram e os que não conseguiram ligar, e peço-vos que sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Isolamento social tem funcionado, é o que funciona. O desconfinamento está a trazer alguns números. Hoje foram mais de 400 casos confirmados. As mortes não são muitas, mas não se iludam com isso, porque os casos de contaminação são muitos e de repente os óbitos começam a aparecer. Muitos jovens em internamento. Portanto, isto que sirva de alerta. Usem máscara, lavem as mãos, sigam todas estas recomendações que nunca é demais dizer. Cuide da sua saúde e da dos outros. Não é só a sua saúde que está em causa. Se for
contaminado poderá contaminar todos os que estão à sua volta. Portanto, a pandemia está por aí, temos que ser muito responsáveis, temos que ser agentes de saúde pública. E eu sei que vocês o irão fazer. Desejo um ótimo fim de semana, uma semana maravilhosa, e para a semana cá estarei com todos vós, com criatividade sem limites e com mais poetas a dar a conhecer. E não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que nós semeamos. Até para a semana.